Jesus é fiel, Jesus é poderoso. Ao nome de Jesus é dado toda a autoridade. E nesse dia, se eu e você crer no nome de Jesus, Ele pode entrar com milagre, Ele pode entrar com a bênção, Ele pode entrar com a resposta, né? Lá no livro de Tiago, capítulo de número 1, versículo 5, ele vai dizer assim, ó: se você quer sabedoria, peça a Deus que Ele lhe dará. Então nós devemos orar, clamar e pedir ao Senhor para que Ele nos dê sabedoria, discernimento, maturidade espiritual, para que a gente possa caminhar no caminho certo, fazendo a vontade dEle. O principal é alcançar a salvação para a nossa alma e as bênçãos que Deus tem preparado para a nossa vida nessa caminhada. Nós precisamos crer, obedecer e buscar ao Senhor, sendo fiel a Ele até o fim. Por quê? Porque Ele está no controle de tudo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós vamos estar agora meditando na palavra do Senhor. E eu peço a você, né, para estar acompanhando aí. Deus colocou uma palavra aí no meu coração para estar ministrando, né, compartilhando juntamente com os queridos e amados ouvintes aqui da rádio Mega FM 87,9. Também você que está na live aí, né? Deus colocou uma palavra no meu coração. Nós vamos estar aqui ministrando essa palavra aí, né? Crendo que Deus, Ele pode fazer grandes coisas na nossa vida e através da nossa vida, né? Pelo poder que há no nome de Jesus. Está na live aí também o Alex Gaspar, né? Acompanhando aí pela live no Facebook. Que Deus abençoe aí a família do Alex, né? Que é o patrão aí da minha esposa, Alex, Adriana, né? O Benício e a Amália, essa família abençoada aí daqui da cidade de São Tomé. Que Deus abençoe aí, né, esta família. Glórias a Deus. Meu irmão e minha irmã, vamos aí meditar na palavra de Deus. Aleluias. Convido você, né, se puder, você abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 2 e versículo 10. Eu vou estar meditando aqui uma palavra para os nossos corações aí nesta tarde, né? Agora que é 12 horas e 41 minutos. E se fosse para mim colocar um título, né, nessa mensagem, Deus, Ele ministrou ao meu coração: permaneça fiel, a bênção está chegando. Glórias a Deus. Então, é aí uma palavra de Deus para os nossos corações nesta tarde. Permaneça fiel, a bênção está chegando. E eu vou começar aí por Apocalipse, capítulo 2 e versículo de número 10, que a palavra de Deus vai dizer assim, ó: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluias, né? Então, nós precisamos compreender, entender e discernir, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes o Senhor vai pedir para que eu e você seja fiel, mas fiel até o fim, meu irmão, porque Deus é aquele que promete, e a Bíblia vai nos dizer que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus é fiel para cumprir a promessa, mas a promessa de Deus, na maioria das vezes, ela tem um condicional. Eu e você também precisa ser fiel a Deus para que nós possamos viver as bênçãos de Deus enquanto nós estivermos caminhando sobre a terra, né? A fidelidade, meu irmão, é uma das maiores provas de fé. Ser fiel, quando tudo está bem, é fácil, mas a verdadeira fidelidade se prova nas dificuldades, meu irmão. E nesta tarde, né, nesse dia de hoje sábado, às vezes, né, talvez você esteja enfrentando uma luta, ou está passando por alguma injustiça, ou portas estão fechadas, enfermidade, ou até mesmo o silêncio de Deus. Você pode estar passando por essa situação, né? Mas o Senhor te trouxe aqui nesta tarde para te dizer: filho meu, filha, permaneça fiel, porque a bênção está chegando. Aleluias! Não desista. Deus, Ele nunca se atrasa. Ele age no tempo certo, e tudo que Ele promete, Ele cumpre. Por quê? Porque Deus é fiel. Mas nós precisamos entender que é tudo no tempo dele. Então, meu irmão e minha irmã, às vezes você está passando por alguma luta, às vezes você está passando por alguma batalha, por alguma dificuldade, está enfermo, né? Mas creia que Deus está no controle de tudo, meu irmão. Deus, Ele cuida de nós, Ele nos ajuda.
Deus, em nenhum momento na Bíblia, Deus ele faz uma promessa que nós não vai passar por prova, por luta e por dificuldade. Ao contrário, Jesus ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a promessa de Deus através de Jesus é nos ajudar a vencer as batalhas do dia a dia. Porque, meu irmão e minha irmã, nós temos o livre-arbítrio, como eu já falei, de praticar o bem e praticar o mal. Às vezes você está praticando bem, mas tem alguém ao seu derredor, na sua família, no seu trabalho, na igreja, que está praticando mal. Por quê? Porque ele tem um livre-arbítrio. Então, você às vezes vai passar por uma prova, né? Mas Deus, ele quer te ajudar a vencer essa batalha. E às vezes nós vamos passar por uma enfermidade. Por quê? Nós sabemos que no mundo, irmãos, hoje, principalmente hoje, é cheio de química, poluição. Isso é consequência do quê? Dos homens. Então muitas enfermidades que nos atacam hoje é consequência do próprio homem, que inventaram tantas coisas e polui a água, polui a natureza. Hoje você vai comer uma carne, está cheia de agrotóxico. Você vai comer uma verdura, está cheia de agrotóxico. Hoje, final de semana, é tudo lanche, fast food. Então tudo isso, meu irmão, é prejudicial à nossa saúde. Então isso são consequências. Mas Deus, diante dessas lutas, dessas batalhas que nós temos que enfrentar, Ele quer nos ajudar, Ele quer nos abençoar. Mas Ele pede para mim e para você: permaneça fiel. Então, meu irmão e minha irmã, ser fiel é confiar mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo. Então, ser fiel é isso, meu irmão. Ser fiel é continuar servindo ao Senhor, mesmo sem resultado. Às vezes você está orando, está jejuando, está consagrando, está meditando e não está vendo nada acontecendo, mas Deus está falando comigo e com você nessa tarde: permanece fiel, porque ser fiel é continuar orando mesmo sem resposta, é crer que Deus está no controle de tudo, é permanecer firme mesmo quando tudo parece desabar, meu irmão. Porque às vezes você está orando, você está buscando, você está pedindo a ajuda de Deus e está dando tudo errado, tem enfermidade, porta fechada, pessoas estão se levantando contra você, mas Deus está pedindo para te dizer nessa tarde: permanece fiel, que Deus está no controle de tudo. Sabe por quê? Porque nós se movemos pela fé, meu irmão, não é pelo que nós vê. Eu preciso crer que Deus está ouvindo a oração, Deus está ouvindo o clamor, Deus está vendo a sua sinceridade, Deus está vendo a sua vontade de servir a Ele. Então quando você se entrega ao Senhor de corpo, alma e espírito, Ele cuida de você, mas é no tempo dele, na hora dele. Olha o que a Bíblia vai nos dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Então nós precisamos crer, meu irmão. É fé que Deus está no controle de tudo. E nós temos exemplos na Bíblia que fortalecem a nossa fé, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo. Continue fiel, continue servindo, porque quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando nos bastidores. Às vezes você acha que a forca está preparada, às vezes você acha que Deus está vendo o seu jejum e a sua oração, mas nós temos um exemplo, meu irmão, minha irmã, lá no livro de Esther, Mardoqueu e Amã. Amã preparou uma forca para enforcar Mardoqueu. E na noite que Amã estava indo lá no pátio pedir para o rei Artaxerxes para poder enforcar Mardoqueu, o rei estava incomodado e pediu para ler uma carta. E naquela noite o escriba leu a carta para o rei, e na carta estava relatando o que Mardoqueu tinha salvado o rei. E naquela noite, olha para você ver, o rei pediu para Amã, que era inimigo de Mardoqueu, honrar Mardoqueu. E no outro dia, nesse período que Mardoqueu estava jejuando, orando, consagrando, ele imagina Mardoqueu vendo aquela forca preparada para enforcar ele, e Deus em silêncio. Mas mal ele sabia que Deus já estava trabalhando. E sabe o que aconteceu? Nós conhecemos a história lá no livro de Esther. Amã preparou a forca para Mardoqueu,
E Amã foi enforcado na própria forca. Então, meu irmão, o tempo de silêncio é Deus trabalhando, Deus cuidando. Mas o que Ele pede para nós? Permanece fiel. Quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando nos bastidores, no oculto, e eu e você não está vendo, meu irmão. E quando você está orando, jejuando, consagrando, né, mas nada acontece, Deus está preparando. E muitas vezes Deus está te preparando para você ver a glória dele. Às vezes você está com uma enfermidade, às vezes você está passando por uma batalha e você está orando, buscando, clamando ao Senhor e fala: Senhor, mas eu não estou vendo nada. Meus irmãos, Lázaro tinha 4 dias que ele estava morto. 4 dias que ele estava morto. E nós conhecemos a história que Marta e Maria mandou chamar Jesus. E quando Jesus chegou, Lázaro já tinha 4 dias que estava morto. Aí eu faço uma pergunta para mim e para você: tinha mais alguma solução para Lázaro? Não, aos nossos olhos não. Marta e Maria falou para Jesus: mestre, se o senhor tivesse chegado antes, tinha salvado o nosso irmão. Mas o que elas não sabiam, meu irmão e minha irmã, Deus, através de Jesus, estava preparando aquele momento para glorificar o nome de Deus, para exaltar o nome de Deus. E aí Jesus, ele fala lá em João 11:40, se creres verás a glória de Deus. E Jesus orou, clamou, mandou Lázaro sair para fora. E o nome de Deus, o nome de Jesus foi glorificado diante de Marta, diante de Maria e diante de toda a multidão. Então, meu irmão e minha irmã, esta enfermidade, essa luta que você está passando, se você perseverar, confiar em Jesus, vai ser um testemunho para glorificar o nome de Deus. Então, Deus está te preparando, Ele quer capacitar a sua fé, é para preparar você, para você ser uma testemunha. Então permaneça fiel, porque a bênção de Deus está chegando. Mas e aí, quando parece que é o fim? Né? Às vezes a gente está orando, clamando, e as portas todas se fecham, e aí a gente fala assim: agora é o fim, agora não tem mais jeito para mim, Deus não vai fazer mais nada. E nós vamos para a Bíblia, meu irmão. Às vezes, quando parece que é o fim, é o início de um novo tempo, é o início de um novo começo. Às vezes, na hora que você acha que é o fim, é Deus preparando porção dobrada para a sua vida. Olha o que aconteceu com o servo Jó. Jó achou que era seu fim, perdeu tudo: família, filho, dinheiro, posse, saúde. Estava dentro de um buraco esperando a morte. E Jó achou que era o fim. Mas, meu irmão, minha irmã, Jó permaneceu fiel diante do sofrimento. E Jó orou pelos seus amigos ali, naquele momento. E a Bíblia vai dizer que Deus lhe deu tudo em dobro. Então, meu irmão, às vezes você acha que é o fim. Mas faça como Jó. Permanece fiel. Clame ao Senhor. Ore ao Senhor, e a bênção de Deus, através de Jesus, vai ser derramada sobre a sua vida. E Deus está dizendo hoje para mim e para você, meu irmão e minha irmã: eu estou no controle da tua história. Só permanece fiel. Coloca a melhor roupa, coloca o melhor sapato, coloque um sorriso no rosto e vai para a casa de Deus glorificar o nome dele hoje, porque ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Então, meu irmão e minha irmã, permanece fiel, porque Deus está no controle de tudo, e através de Jesus, grandes coisas ele vai fazer na sua vida e através da sua vida. Aleluias, glórias a Deus. Sabe por quê? Porque Deus honra a fidelidade. Deus, ele quer que eu e você permaneça fiel, independente de qualquer situação. Nós vimos aqui o exemplo, né, de Mardoqueu permaneceu fiel. Nós vimos aqui o exemplo, né, de Lázaro. Marta e Maria achou que tinha tudo acabado, mas Deus usou aquela situação para glorificar o nome de Deus. Nós vimos aqui a situação de Jó. E todos eles, meu irmão, viram a glória de Deus, porque creram, permaneceram fiéis. Então, Deus honra aqueles que são fiéis a Ele. Então, permaneça fiel. Nada do que você faz para Deus é esquecido, meu irmão. Cada oração, cada lágrima,
Deus está vendo tudo. Cada ato seu de obediência está sendo registrado no céu. Nada é em vão, Deus está vendo tudo. Então permaneça orando, permaneça glorificando, permaneça sendo fiel, porque Deus está no controle de tudo. E olha o que a palavra de Deus nos diz, lá em Hebreus capítulo 6 e versículo 10. Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que mostraste para com o seu nome. Então, meu irmão e minha irmã, Deus não é injusto, Ele não esquece, Ele está vendo as suas lágrimas, Ele está vendo a sua fidelidade, Ele está vendo a sua oração, Ele está vendo o seu clamor, e no tempo dele Ele chega com a bênção. E neste dia, meu irmão e minha irmã, Ele pode chegar com a bênção na sua casa, Ele pode chegar com a cura na sua vida, porque eu creio, porque o poder está no nome de Jesus. Aleluias! E nós cremos no Deus que é fiel, meu irmão. Nós temos exemplo através da palavra de Deus. Olha para você ver, José, eu amo a história de José, eu amo, né, o que aconteceu ali com José do Egito. José foi fiel, meu irmão e minha irmã, mesmo sendo traído, preso e esquecido. Às vezes você está passando por essa situação, né? Você foi traído, você está passando por uma situação difícil, na igreja, na família, no trabalho, né? Por perseguição, por calúnia, por traição. Às vezes você acha que as pessoas se esqueceram de você, que você está sozinho, mas Deus está falando para você, permanece fiel, porque Deus vai honrar aonde você colocar a sua mão, aonde você colocar a planta dos seus pés. Se você permanecer fiel, Deus vai honrar você, aleluia. Mas quando chegou o tempo de Deus, Ele o levantou do cárcere e colocou no trono, aleluias. Nós conhecemos uma frase que eu gosto muito dela: José acordou como prisioneiro e foi dormir como governador. O de repente de Deus, meu irmão e minha irmã, acontece em dias comuns, no dia que você menos espera. E hoje o Senhor, Ele pode operar um milagre na sua vida. Hoje o Senhor, Ele pode acrescentar a sua fé. Hoje o Senhor Jesus, Ele pode te curar dessa depressão. Hoje o Senhor Jesus, Ele pode abrir essa porta que está fechada. Ele só pede para mim e para você: permanece fiel, permanece adorando, glorificando e exaltando ao nome dEle, porque no tempo dEle Ele vai prosperar a sua vida e o seu caminho. Lá em Gênesis 39 e 23, o Senhor era com José e tudo o que ele fazia prosperava. Mas por quê? Porque José era fiel. Então Deus está pedindo para mim e para você: permaneça fiel. A fidelidade de José, meu irmão, o levou à promessa, e a tua fidelidade vai te levar à tua promessa. Então permaneça fiel, a bênção de Deus está a caminho. Ele preparou essa tarde, Ele preparou esse momento para trazer essa palavra para o meu e para o seu coração, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, meu irmão, minha irmã. Você pode não ver, mas Deus já decretou a bênção, porque é tudo no tempo de Deus. Eu creio. Pode parecer que nada está mudando, mas o processo de Deus está em andamento, aleluias. Hebreus capítulo 10 e versículo 37, ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Então creia, meu irmão e minha irmã, nessa palavra. Glória seja dado a Deus. O inimigo quer te fazer desistir antes do tempo, mas quem permanece firme até o fim, vê o milagre acontecer, aleluias. Olha só, meu irmão e minha irmã, o inimigo está atacando a sua mente, o inimigo está atacando o seu coração, porque ele quer fazer você desistir antes do tempo. Mas Deus me trouxe aqui para te falar nessa tarde: não desista, permaneça firme até o fim, e você vai ver o milagre acontecer. Então, meu irmão e minha irmã, não abandone o altar, não pare de orar, não desista agora.
você está mais perto da bênção do que você imagina, aleluias. Deus tem grandes coisas para derramar na nossa vida, e Deus, Ele procura os fiéis, meu irmão, na terra. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, à procura dos fiéis, daqueles que permanecem de pé, mesmo cansado, mas confiando. Às vezes, meu irmão e minha irmã, você está cansado, está abatido, está passando por prova, por luta, e no seu coração você está dizendo assim: eu não aguento mais, eu não consigo mais. Mas o Senhor está falando: consegue sim, permanece fiel. Sabe por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, e Ele está contemplando a sua fidelidade. A Bíblia vai nos dizer lá em 2 Crônica 16:9, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Meu irmão e minha irmã, você pode até ter sido esquecido pelos homens, mas Deus não te esqueceu, aleluias. O tempo da bênção está chegando sobre a sua vida. Então, meu irmão e minha irmã, permanece fiel, aleluias. A fidelidade é a chave que abre a porta da promessa. Glórias a Deus. Deus, Ele está pedindo para mim e para você. Eu não vou cessar de falar: permaneça fiel. Eu estou prestes a mudar a tua história. Glórias a Deus. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, meu irmão e minha irmã. E chegando ao final aqui, eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, vamos orar, porque o tempo já chegou ao fim, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Se nessa tarde você sente que as lutas te abateram, né? Você sente que sua fé enfraqueceu, mas você quer permanecer fiel, coloque a mão no seu coração. Hoje Deus vai renovar as suas forças e reacender a chama do Espírito Santo, da perseverança no seu coração, porque chegou o tempo do Senhor, chegou o tempo da colheita. Vamos orar, crendo que Deus, Ele vai fazer grandes coisas na sua vida, na sua família. E creia que nessa oração o Senhor Jesus, Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode restaurar, Ele pode fazer grandes coisas na sua vida, porque a palavra de Deus diz: por isso, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15:58. Então vamos orar, crendo que o Senhor vai operar milagre através do nome de Jesus, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério. Oremos. Em nome de Jesus, Senhor, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, ministramos a Tua palavra, Senhor. Está aqui, papai, ouvindo a Tua palavra, estes servos, estas servas, na sua casa, no seu trabalho, Senhor, no seu carro, ouvindo, Senhor, por esta live, por este programa de rádio. E nós pedimos, Senhor, porque eles creem no Teu nome, eles creem no poder que há no nome de Jesus, Senhor. E eu peço neste momento, em nome de Jesus, visita, Senhor, cura neste momento esta enfermidade. Repreenda toda obra maligna, Senhor, toda cegueira espiritual que caia por terra. Opera, Senhor, sinais, milagres e maravilhas, e que o Teu nome seja glorificado através da vida desta pessoa, Senhor. Entra, Senhor, com a libertação, com a restauração, e que o Teu nome, papai, seja lembrado por todas as criaturas, Senhor. Nós pedimos nesta tarde, papai, pois o Senhor conhece a necessidade de cada um. Visita, Senhor, esta irmã, esse irmão, esses irmãos que pediram oração nessa tarde, Senhor. A Solange ali de Rondon, que completou aniversário, abençoa a vida dela. O Senhor Wilson, Senhor, que fez uma cirurgia. Papai, traga, papai, conforto ao seu coração nesse momento de recuperação, e que a recuperação dele seja rápida em nome de Jesus. Nós oramos também pela Tua serva ali na cidade de Indianópolis, Senhor, a Janete Alves. Entra com a cura, com a libertação, com a restauração, pois o Senhor conhece a necessidade da Tua serva, Senhor. Nós oramos também pela vida do Teu servo Cido Amaral, papai, que pediu oração. Entra, Senhor, com providência na casa, neste lar. E todos os nossos queridos e amados ouvintes, Senhor, pois o Senhor conhece a necessidade de cada um. E eu peço, Senhor, a Tua bênção, a Tua proteção sobre a vida de cada um deles. E
que o teu nome seja glorificado, Senhor, que a igreja seja edificada, que almas sejam salvas, Senhor. Nós oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Creia, meu irmão e minha irmã, que a bênção de Deus está chegando sobre a sua casa e sobre a sua família. Estamos chegando ao fim desta programação, adorando, glorificando e exaltando ao nome do Senhor, porque Ele tem sido bom. Meu irmão, no próximo sábado nós estaremos aqui de volta com o programa Voz das Assembleias de Deus, todo sábado das 11 horas até as 13 horas da tarde, aqui na rádio Mega FM 87,9. E você é convidado para estar participando dessa programação. Vamos estar encerrando aqui, soltando um louvor. Eu sou teu pai, e vamos estar aí encerrando a programação com a paz de Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos. E todo o povo de Deus diga amém. Fica com Deus. E que o Senhor Jesus te acompanhe e te guarde. Aleluia.